tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do módulo de Introdução à Comunicação. E você é um vencedor desde já por estar conosco, viu? Quero te dizer que você já é um vencedor e que você está no melhor lugar, ouvindo aulas interessantes para melhor atuar na casa de Deus, tá certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comunicar é salvar. Comunicar é salvar. O que é comunicação? Comunicação é tornar algo comum para ambas pessoas, para duas ou mais pessoas, ok? Você sabe que no relacionamento a comunicação é muito importante. Muitas pessoas têm problemas no casamento ou no relacionamento porque se comunicam mal. Porque comunicação é tornar algo em comum, ou seja, nem tudo aquilo que você fala é aquilo que a outra pessoa entende. Portanto, comunicação é aquilo que a pessoa que está ouvindo ou que está recebendo a sua comunicação vai entender. Então, tem muita gente que está, por exemplo, mas eu falei A. Mas se a pessoa que te ouviu entendeu B, então essa comunicação não está boa. E se isso acontecer dentro de um relacionamento, vai gerar problemas. Se isso acontece dentro de um ambiente de trabalho, você fala A e a pessoa entende B, também vai trazer problemas. Se você está na igreja e você fala A e a pessoa lá do outro lado entendeu B, também deu problema. É por isso, queridos, que a nossa comunicação, a comunicação na igreja, ela tem a ver com salvação. Tudo que a gente faz na igreja, tudo que a gente usa para comunicar. As instituições que existem na Igreja Adventista são para comunicar salvação. Para vocês terem uma ideia, na UNOB, a União Noroeste Brasileira, se você não sabe, a União Noroeste Brasileira ela é composta por 4 estados. Vamos lá: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Esses 4 estados juntos, nós temos 184.389 membros nesses 4 estados que é na União Noroeste Brasileira. Já na ASEAN, que é a Associação Central Amazonas, nós temos 52.574 membros. Bastante gente, né? Louvado seja Deus. São pessoas que estão engajadas em salvar pessoas. Para você ter uma ideia, a quantidade de igrejas / grupos, ou seja, congregações no geral, na UNOB nós temos 2.017 congregações. Já na ASEAN, nós temos 459 congregações. Bastante. O que você acha? Deixa eu te falar uma coisa. Cada congregação dessas, das 459 da Associação Central Amazonas e das 2.017 da União Noroeste Brasileira, cada uma dessas congregações, elas têm como principal objetivo fazer o que mesmo? Fala para mim, que você aprendeu agora? Fala aí comigo aí. Salvar. É isso aí, ó. O principal objetivo dessas congregações é salvar pessoas. Olha, nós temos desbravadores. Na UNOB, o Clube de Desbravadores tem 33.271 desbravadores. Já na ASEAN, nós temos 10.411 desbravadores. Quase que 1/3 na ASEAN é de toda a UNOB. 1/3 de toda a UNOB. Bastante gente. E aí você pode perguntar, mas para que esse monte de desbravador? O que esse monte de desbravador faz? Eu quero dizer para você, sem medo de errar, o Clube de Desbravadores ele foi instituído também para comunicar salvação. Quer ver outra coisa? Aventureiros. 13.559 aventureiros na UNOB. Na ASEAN nós temos 3.459 aventureiros. E isso aí, ó. São crianças que são treinadas para desenvolver as 3 áreas da vida, mas elas desenvolvem não somente as 3 áreas da vida, mas principalmente desenvolvem a sua espiritualidade. Na UNOB nós temos 20 escolas adventistas, 20 escolas. Na ASEAN temos 5 escolas. E você pode estar perguntando, mas para que esse monte de escola? Cada escola dessa, ela serve para comunicar a salvação, comunicar um Jesus ressurreto, aquele que veio, que morreu e que ressuscitou e em breve voltará para nos buscar. Temos ainda 2 internatos na União Noroeste Brasileira, que são locais que servem para receber meninos e meninas para estudarem do ensino fundamental, ensino médio, trabalharem, ficarem ali morando nesse lugar para receber a influência ainda maior da palavra de Deus, ok? Vamos lá. Além disso, na União Noroeste Brasileira, nós temos a igreja que navega.
esse grande barco, na verdade, ele é uma igreja. Onde ele para, nas comunidades ribeirinhas, ele para ali e começa a fazer uma pregação do evangelho, começa a fazer evangelismos públicos, atendendo às necessidades da comunidade, e com isso vão pregando o evangelho, e milhares de pessoas já se batizaram como fruto desse trabalho lindo e maravilhoso que é feito nas comunidades ribeirinhas dos rios do Amazonas. Olha o que a Bíblia fala em Jeremias capítulo 48, versículo 10. Perceba, maldito aquele que fizer a obra do Senhor, o que mesmo? Relaxadamente. Ah, queridos, que texto poderoso, né? Olha só o que o profeta está dizendo para você e para mim nesse momento. Ele está dizendo assim, olha, maldito é aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Às vezes a gente recebe um cargo, a gente recebe uma função e a gente leva, sabe como é que é? Vai levando com a barriga. Mas, queridos, a obra de Deus, ela precisa ser feita da melhor maneira possível. Porque senão a gente vai estar incorrendo sobre a maldição do próprio Senhor. Fazer relaxadamente de qualquer jeito. Eu tive um professor lá no NASP, quando eu fiz a faculdade de teologia, o Valdecir Lima, e ele dizia algo que foi muito interessante para mim. Ele dava aula para a gente de comunicação dentro da faculdade de teologia. E ele dizia o seguinte, olha, para Deus qualquer coisa não serve. E essa frase ficou gravada na minha mente. Para Deus qualquer coisa não serve. Porque às vezes nós temos a ideia de falar o seguinte, ah não, é para Deus, tá bom, vai dar certo. Não, queridos, para Deus qualquer coisa não serve. Nós precisamos dar o nosso melhor para Deus. Tudo que nós vamos fazer na obra de Deus deve ser da melhor maneira possível. Porque quando eu pego e vou fazer algo para Deus, mais ou menos, é pior do que se eu estivesse fazendo para um ser humano ou para o meu patrão, para o meu chefe. Então, para Deus, a gente tem que usar o melhor. Qual é o melhor que você tem aí? O que você tem de melhor na sua igreja? Use o melhor. Além de você pegar os melhores para usar na causa de Deus, você ainda pode desenvolver quem você tem na mão para oferecer melhor para Deus. Pastor, mas quem? Como assim? Não é melhor falar de coisas? Não, queridos, porque as coisas elas são usadas da melhor maneira possível quando existem pessoas mais qualificadas. Por exemplo, eu estou aqui agora falando para você em duas câmeras. Tem duas câmeras aqui agora, uma aqui e outra aqui. São duas máquinas boas, excelentes máquinas. Opa, volta. São duas máquinas boas, excelentes máquinas. Uma qualidade incrível. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se eu não tiver o profissional, que é o Caio Alexandre, que está atrás dessas câmeras operando, que montou esse cenário, essa iluminação, que deixou a iluminação mais adequada possível aqui, essa gravação não ficaria boa. É por isso que eu estou te dizendo que às vezes a gente se preocupa muito com o equipamento, mas a coisa mais importante do que o equipamento, é o treinamento pessoal, treinamento das pessoas. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Diz assim, ó, tudo que vier à tua mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, ou seja, da melhor maneira possível. E a Bíblia continua dizendo, Eclesiastes é Salomão falando, né? Ele fala bem assim, ó, porque para onde tu vais, que é para a morte, lá não tem mais nada para fazer. Ele fala, não tem pensamentos, não tem projetos, não tem mais nada para fazer. Ou seja, o que você tem para fazer, faça da melhor maneira possível. A hora é agora, faça o seu melhor, estude, busque conhecimento, busque sabedoria e aplique o conhecimento que você estiver adquirindo na causa do Senhor. É por isso que esse curso existe. É para te habilitar, é para, quem sabe, melhorar as suas qualidades, para que você possa servir mais e melhor na causa de Deus. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. TV Novo Tempo. A TV Novo Tempo é uma potência, né? A TV Novo Tempo é a melhor TV evangélica cristã que existe no Brasil disparadamente. Disparadamente. Para você ter uma ideia, a TV Novo Tempo, ela alcança cerca de 65% de todos os habitantes do Brasil. Hoje já deve estar um pouquinho mais de 65%. Nós temos aí aproximadamente 220 milhões de habitantes no Brasil e a gente alcança aí mais de 65%
Eu creio que já deve estar chegando uns 75%, 80%, porque hoje a TV Novo Tempo está disponível 24 horas também no YouTube. Se você colocar lá no YouTube TV Novo Tempo ao vivo, vai aparecer lá 24 horas o mesmo programa que acontece na TV, canal aberto, canal fechado e etc, etc. Mas olha só que interessante, esse grande meio de comunicação que é a TV Novo Tempo, ela se tornou agora alvo de outras igrejas. Perceba, Associação Internacional Novo Tempo. Olha aí, ó, é uma igreja. Horário de cultos, olha lá, quarta às 8 horas, domingo 19 horas. Tem até o telefone, ó. Tem o site, tem tudo aí, ó. Associação Internacional Novo Tempo, Igreja Novo Tempo. E não é igreja adventista, tá? Perceba, não é igreja adventista. São pessoas que estão usando o nome, a marca Novo Tempo, que está fazendo tanto sucesso, alcançando tantas pessoas no Brasil, e essas pessoas estão colocando o nome Novo Tempo para angariar para si os frutos da TV Novo Tempo. Olha aí, ó, Assembleia de Deus Novo Tempo. Já pensou um negócio desse? Ó? Um lugar onde a sua vida é transformada pelo poder de Deus. Olha aí. O que você acha disso aí? Tá certo? Olha aí, ó. Igreja Quadrangular Novo Tempo. Olha aí, já pensou? Igreja Quadrangular Novo Tempo. Os caras estão usando mesmo o nome da igreja para tudo quanto é lugar, né? É por isso que você precisa, querido comunicador, ficar muito, mas muito atento à fachada da sua igreja. A fachada de todas as igrejas, das 459 igrejas e grupos que nós temos na CEAM, precisam estar bem identificadas com o logo original da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e também com o logo da TV Novo Tempo, porque a TV Novo Tempo é nossa. As pessoas que estão assistindo a TV Novo Tempo em casa, elas precisam passar em frente da sua igreja e saber que ali é a igreja da TV Novo Tempo, que elas amam assistir em casa, tá certo? Então fica aí mais uma dica aí para você. Voltando aqui, olha o que 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 fala para a gente. Diz assim, ó, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o que mesmo? O evangelho. Olha que texto poderoso de Paulo. Paulo está dizendo, olha, que ele, ao anunciar o evangelho, ele não estava fazendo nada demais. Ele não tinha nada que se gloriar, porque, estou pregando o evangelho. Olha, Deus, o Senhor tem que me abençoar. Olha só como eu sou bom. Olha só o que eu faço pela causa de Deus. Olha quantas fotos maravilhosas eu tirei. Olha quanto trabalho missionário eu fiz na comunicação e tal, tal. Não, queridos, olha o que Paulo fala. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Queridos, percebeu aí a importância de pregar o evangelho? É um privilégio para a gente pregar o evangelho através da comunicação. A gente não está falando nada demais, a gente não está fazendo favor para Deus. Sabe por quê, querido irmão? Porque Jesus já te salvou. O maior trabalho que já foi feito nessa terra foi o trabalho de Cristo, deixar o céu de glória, deixar toda a sua majestade, se tornar como um ser humano como nós aqui, não como pecador como nós, mas ele encarnou um corpo pecaminoso. Isso não significa que ele tenha tido pecado, tá? Então entenda bem, depois a gente pode estudar um pouquinho sobre isso. Ele encarnou um corpo pecaminoso, mas ele não cometeu pecado e ele morreu para nos salvar, e agora nós precisamos apenas dizer para o Senhor, Senhor, eu vou pregar o seu evangelho da melhor maneira possível. Paulo tinha essa concepção. Ele sabia que ao pregar o evangelho, ele não estava fazendo nada demais, ele estava fazendo aquilo para o qual ele foi convidado a fazer. Você e eu fomos chamados também para isso, para pregarmos o evangelho. Olha só que interessante, hoje as crianças já estão conectadas. Dá até medo, né? A gente fica até assustado quando a gente olha essa cena. Crianças já conectadas com exposição a telas. E já tem vários estudos que dizem que isso aí, ó, é prejudicial para a criança, no desenvolvimento cognitivo delas. Mas o fato é que isso é realidade. É realidade. Olha aí, ó. Algum tempo atrás, nossos adolescentes estariam brincando, era com Lego, né? Brincando, montando, usando coordenação motora, desenvolvendo várias sinapses cerebrais. Hoje em dia, troca-se tudo isso por um celular. As pessoas estão mais conectadas do que antes, do que nunca.
necessidades básicas humanas. Esse aí é um triângulo da necessidade básica do ser humano, né? Na base nós temos o quê? Necessidades fisiológicas, como ar, abrigo, água, comida, ou seja, a nossa sobrevivência. Então, se você chega num lugar, qualquer lugar que você chega, a primeira coisa que você vai procurar é o quê? Sobrevivência. Preciso ter água, comida, lugar para dormir, sobrevivência. Além disso, você precisa de proteção e segurança. Então você vai procurar uma casa, alguma coisa que te dê segurança, que você fique mais tranquilo, protegido. Outra coisa que a gente precisa também, e é muito necessário, necessidade social, que é a necessidade de amigos, de família, de companheiros, pessoas para você conversar, trocar uma ideia e tudo mais. Outro assunto que você precisa dar a sua estima, ou seja, uma autoestima, a sua autoconfiança. Você precisa se sentir bem, se valorizar, confiança, sucesso. Tudo isso faz parte da vida do ser humano. Quando você tem um sucesso, aquilo ali te faz levar para um outro sucesso. É por isso que é importante você comemorar os seus pequenos sucessos. Então você conseguiu algo pequeno, que você fala, poxa, mas não é quase nada. Comemore, porque isso aí vai te dar gosto pela alegria, a alegria do sucesso, para você conquistar outras coisas ainda maiores, tá certo? Outra coisa, criatividade e resolução de problemas. A gente precisa disso, né? Outra coisa, realização pessoal. Poxa, eu estou realizado, estou bem. Essas são as necessidades básicas do ser humano. Porém, hoje em dia nós precisamos de uma outra que é mais básica de todas elas, que é o Wi-Fi. É ou não é verdade? Você chega em qualquer lugar, hoje em dia você não pergunta mais se tem internet no lugar que você vai. No restaurante, no aeroporto, sei lá, numa clínica onde você chega, você não pergunta mais, tem internet? Não, você pergunta o quê? Qual é a senha do Wi-Fi? Ou seja, já parte de uma premissa de que ali já tem que ter internet, né? Então você percebe que os seres humanos estão conectados, cada dia mais estamos conectados. Em 1990, na minha época, a gente brincava de quê? Soltar pipa, né? A gente brincava de soltar pipa, de jogar bolinha de gude, pique-pega na rua, jogava futebol descalço na rua, cheia de pedras e estava tudo certo. Hoje em dia, olha aí, a galera, de 2015 para cá, a galera já está no selfie, fazendo selfie, live, brincando de casa, né? Trocar os jogos da rua pelos jogos dentro de casa, através do computador e da internet. Deixa eu falar uma coisa, não tenha medo de novas ideias. Não tenha medo das ideias novas. Toda ideia nova traz coisas boas. Deixa eu contar uma história aqui para você. Henry Ford, ele sonhou com algo que ninguém havia feito e nem sonhado até então. Henry Ford sonhou e ele teve um desejo de que as carroças não fossem mais puxadas por cavalos, mas que as carroças andassem sozinhas. E quando ele teve essa ideia, as pessoas falaram, Henry tá doido, ficou maluco, bateu a cabeça. Onde já se viu uma carroça andar sem um cavalo puxando? E ele começou a desenvolver e a pensar e a encabular e as pessoas não acreditavam na sua ideia. Ele tinha uma ideia inovadora, uma ideia nova e as pessoas começaram a duvidar e quando ele conversava as pessoas diziam, você está maluco, nunca você vai conseguir fazer isso. E sabe o que aconteceu? Henry Ford foi a primeira pessoa que inventou o carro. E é por isso que hoje tem a marca Ford, né? O carro Ford, marca Ford, vem de Henry Ford. Henry Ford um dia já tinha feito o seu carro, o carro já estava andando a motor, né? Movido a motor, e ele pensou o seguinte, vou fazer um motor que ninguém fez até agora. O que vai ser? Vai ser um V8. V8. Chamou os seus engenheiros, falou, olha, eu estou com um sonho, eu tenho uma ideia, vou fazer um motor potente, um supermotor, um motor V8. Chamou seus engenheiros da sua fábrica, já estava fabricando os carros, né? E os engenheiros falaram para ele o seguinte, Ford, isso que você está falando é impossível. E eles falaram que é impossível, impossível. E Ford continuou confirmando, olha, nós vamos fazer um V8. Vocês terão o tempo necessário, vão estudar, vão trabalhar que vocês vão fazer o V8. Ford agora libera todo o recurso necessário, libera tudo aquilo que é necessário para os engenheiros. Passa-se 6 meses, os engenheiros voltam e dizem, Ford, olha, impossível o que você quer, não dá para colocar 8 cilindros num único bloco, impossível.
Ford continua firme no seu sonho e na sua nova ideia. Vamos fazer um motor V8. Sabe o que acontece, querido líder? Deixa eu te falar uma coisa. Você que é líder, você é um visionário. Você tem que ter novas ideias, você tem que ter novos caminhos, você tem que ter novos desafios. E essas ideias, se elas existem na sua mente, elas podem se tornar realidade. Porque tudo aquilo que você pensa, a Bíblia fala que tudo aquilo que o homem pensa, isso ele é. Pegou essa ideia aí? Ó? Tudo aquilo que você pensa, é isso que você vai fazer. Se você pensa que não dá para fazer nada, se você pensa que na sua igreja nada acontece diferente, se você pensa que a sua igreja não tem jeito, é isso que vai acontecer. Na sua igreja não vai ter nada de novo. Mas se você pensar e acreditar e colocar isso na sua mente e trabalhar para que aquela ideia nova, aquela realidade nova se torne uma realidade, aquilo que você pensa se torne uma realidade, você vai conseguir. Porque o ser humano é aquilo que ele pensa. Henry Ford, então, chama os seus engenheiros novamente. E seus engenheiros voltam, depois de um ano estudando para fazer o motor V8. E sabe qual é a resposta que eles trazem? Não conseguimos ainda fazer o motor V8. Com certeza, se fossem outras pessoas a não ser Henry Ford, teriam desistido, teriam abandonado a ideia, falado, essa ideia minha é loucura, é coisa da minha cabeça, não vai dar certo. Mas Henry Ford falou para os seus engenheiros o seguinte, olha, esse motor, ele existe. E aí os engenheiros ficaram assim, mas como existe? Esse motor já está aqui na minha cabeça e vocês vão fazer ele virar realidade. Tem mais dinheiro, tem o que vocês precisam, vão estudar e vocês vão conseguir. Aqueles engenheiros saíram dali meio desesperados, porque já haviam tentado durante um ano e não tinham conseguido. E depois, como num passo de mágica, eu acho linda essa expressão no livro, como um passe de mágica, aqueles engenheiros descobrem a forma de se fazer um motor V8. E hoje em dia, um dos motores mais possantes que existem são os motores V8. É um motor lindo, o ronco dele é maravilhoso. E com isso, Henry Ford conseguiu realizar sua ideia nova, conseguiu colocar mais dinheiro no bolso dele, mais prosperidade, mais pessoas trabalharam, mais pessoas tiveram emprego, mais pessoas puderam usufruir de apenas uma ideia que Henry Ford teve. Queridos, deixa eu te falar, não tenha medo das novas ideias. Não tenha medo. Use as novas ideias. Faça as novas ideias se tornar realidade. Experimente as novas ideias. Antes de você gastar muita coisa para colocar em prática uma nova ideia, faça assim, ó. Pega um pouquinho dessa ideia, experimenta ela em pequena escala e depois você vai investindo mais tempo e dinheiro também nessa ideia. Olha o que Steve Jobs, um dos maiores inventores, disse para a gente. Olha, a inovação é o que distingue um líder de um seguidor. Inovação. Deu para entender aí? Ó? Você que é líder, você quer liderar o mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. O mundo precisa de líderes em qualquer área. O mundo está carente de líderes em qualquer área. Então, se eu fosse jovem que está aí me assistindo, se eu fosse você jovem que está me assistindo, eu investiria em liderança. Você precisa aprender a liderar. Você precisa liderar. E olha só o que Steve Jobs disse. A inovação é o que distingue um líder de um seguidor. O seguidor só faz aquilo que manda. O seguidor só faz aquilo que é ordenado. O seguidor não pensa fora da caixa. O seguidor, ele só faz aquilo que está no script. Qualquer coisinha a mais, ele fala, não, eu não sou pago para isso, eu não fui chamado para isso, essa não é a minha função. Mas um líder, ele é diferente, ele pensa diferente. Ele fala assim, rapaz, eu vou fazer uma coisa diferente, vou fazer algo novo. Pegou a ideia? Então vamos lá, com isso em mente. Presta atenção nisso aqui, ó. Plano estratégico da comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá aí, ó. Fazer discípulos. Essa é a nossa missão. A missão da igreja, a missão da comunicação é fazer discípulos através da comunhão. Então você vai pensar o plano estratégico da sua igreja na comunicação. O que você pode fazer para aumentar a comunhão dos membros da sua igreja? Você está me entendendo? Então, o que eu estou te pedindo aqui agora é para você fazer um plano estratégico na sua igreja. Você vai fazer esse plano estratégico, vai escrever e vai mandar para a gente, tá certo? Através do grupo do WhatsApp, através da plataforma.
o nosso líder aí da plataforma, o Jair de Paula, vai verificar qual é a melhor maneira disso aí chegar para a gente, tá? Então, você vai desenvolver um planejamento sobre como desenvolver discípulos através da comunhão. Aí você vai pensar. Olha aí, fortalecer a espiritualidade da sua igreja. Como você pode fazer com que a comunicação fortaleça a espiritualidade da sua igreja, tá certo? Outra coisa, você também vai fazer o seu planejamento estratégico também no relacionamento, focado no relacionamento. Como que a comunicação da sua igreja pode ajudar para que o relacionamento entre os irmãos possa aumentar? Beleza? E terceiro, como você pode usar a comunicação da sua igreja para cumprir a missão? De que maneira? Pense aí. Faça esse planejamento estratégico, manda para a gente, que a gente vai estar avaliando o melhor planejamento estratégico e vamos estar dando aí, quem sabe, na terceira aula presencial, terceiro encontro presencial, a gente vai estar premiando o melhor planejamento que a gente achar, beleza? Então, use todos os meios de comunicação para pregar o Evangelho. Todos os meios, não importa, usa tudo. Tudo está aí para pregar o Evangelho. As únicas pessoas que podem mudar o mundo são aquelas que querem fazer isso de verdade. Eu te pergunto, você quer realmente fazer isso de verdade? De verdade? Você realmente quer mudar o mundo? Para você mudar o mundo, primeiro você muda você através de Cristo Jesus. E aí você comunica isso que Jesus fez para outras pessoas. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até mais.